Olá, pessoal, tudo bem do lado daí? Eu sou a Daline, esse aqui é o seu canal Coração de Imigrante e hoje eu vou ter uma conversa muito legal com a Amanda, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, lá nos States, aquele sonho de consumo de muita gente, e ela já fez esse rolê e hoje ela vai vir aqui, ela tá aqui para contar pra gente como que foi todo esse processo de mudança para os Estados Unidos. Tudo bem, Amanda? E aí, pessoal, queria agradecer o convite, né, de participar desse projeto tão lindo. Eu que agradeço por estar aqui, disponibilizar seu tempo. Estou feliz por contar um pedacinho da minha grande história, né, de imigrante aqui nos Estados Unidos. Ai, gente, é porque é difícil, né? É gostoso, assim, quem olha de fora só vê a parte boa, mas a gente que imigra, assim, a gente sabe todos os perrengues que a gente passa, e é por isso que a intenção mesmo, né, desses vídeos, de a gente trazer a história de cada um para compartilhar tudo isso. Ô, Amanda, e conta para mim, então, da onde que surgiu, assim, né, a ideia, vou embora do país, ou, sei lá, não sei se você teve ideia de ir para outro país, ou sempre foi os Estados Unidos, ou foi uma ideia que veio do nada? A história, assim, começou, né, com a vinda para cá meio repentina, né, porque eu estava terminando de me formar no curso de Direito e estava, né, Uhum. estudar para a OAB também, finalizar o TCC, e nessa época eu conheci o meu esposo, né, na época a gente começou a conversar, né, ele foi para o Brasil em férias, porque ele tem família próxima, né, à cidade onde eu morava, e a gente se Uhum. conheceu, e acabou que a gente começou a namorar, e ele veio para cá novamente, porque ele mora aqui, né, há 23 anos, eu acho, bastante tempo, e daí a gente começou a conversar e eu resolvi vir para cá, né? Mas vir para conhecer e acabou que eu fiquei aqui. Então, assim, a minha história de imigração não é que foi uma coisa desse tipo que eu fui anos estudando, que eu vim estudando a língua. Foi de repente, né? Digamos que foi meio repentina. Então, o que eu conhecia daqui era muito raso. Tanta questão de documentação, tanta questão da língua, eu não sabia nada. Cheguei aqui, eu saí do Brasil como advogada formada, né? Desde criança eu Uhum. sempre fui independente, sabia ir e vir, né? Sabia de todos os meus direitos. Eu cheguei aqui e tive que renascer praticamente, né? Porque eu não sabia nada, eu não sabia, né, andar aqui, não conhecia ninguém. E como eu já tinha comentado com você, né, onde a gente mora é muito restrito de transporte público. Então tudo você depende de carro. Então isso também foi uma coisa assim que me chocou, porque no Brasil eu já tinha a minha habilitação, eu já podia ir para todos os lugares que eu queria, e aqui também eu não tinha isso no começo. Aham. Nossa, então você simplesmente caiu de paraquedas nos Estados Unidos, né? Digamos que sim, digamos que eu fui Porque aprender. assim, é porque assim, ó, eu mesma conheço várias pessoas que sonham em ir embora para os Estados Unidos e não vão justamente por questão de ser difícil arrumar documentação, de ser o país mais difícil de você conseguir se legalizar, né? E tem toda aquela questão de você ficar ilegal um tempo, não conseguir voltar para ver família, né? Isso daí também impede. É, assim, você simplesmente pegou e tipo, fui. E faz 4 anos, você falou, né? Isso já fez 4 anos que eu moro aqui. E dentro desses 4 anos, né, aconteceram muitas coisas boas, né? Aqui é um Uhum. país muito seguro, é um país, né, que tem uma estrutura muito boa, né? E também aconteceram coisas ruins também, da mesma forma. Ah, isso é geral, né? Infelizmente, com todo mundo. Mas e Sim. daí, quando você chegou aí, como que foi esse início? Assim, o que que você foi trabalhar? É, porque o teu namorado, então, né? Ele já estava estabilizado, ele já tinha a vida dele aí, né? Então, querendo ou não, acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? Esse primeiro impacto, digamos assim, do que você chegar simplesmente desconhecida, não conhecer ninguém, né? Então, ele já estava estruturado aí, mas como que foi para você se estruturar aí? O que foi o primeiro, assim, sei lá, emprego? O que que rolou? Então, primeiro eu comecei fazendo curso de inglês, né, para ter um básico do básico. Fiz alguns cursos de inglês, só que assim, a língua, para mim, tem gente que tem facilidade em aprender línguas. Para mim foi um pouquinho mais complicado. Uhum. Então,
né, aos pouquinhos fui aprendendo. Aí passou um tempo, me surgiu a oportunidade de trabalhar numa loja como vendedora. Só que eu não sabia falar direito ainda. E aí surgiu a oportunidade, porque não peguei ela, né? Mas como E, que você vai aprender sem falar inglês? pois é, mas logo vendedora, que é um, tipo assim, outras profissões você consegue se virar. Por exemplo, se você vai limpar uma casa, algumas palavrinhas você tem que saber, Aham. pronto. Agora, ser vendedora, o seu trabalho é falar. É diferente. Tá, e esse trabalho era tipo, ser vendedora, era numa loja, então, você ficava no balcão atendendo, as pessoas che... Gente, que desespero! Isso, eu vendia celular e plano de celular ainda, né? Não era só. É, Mas no fim deu certo, né? eu fiquei alguns meses, não sei se deu muito certo, mas assim, deu muito certo para eu criar experiência de vida, né? E fiquei alguns meses, não foram muitos. E depois disso, eu comecei a trabalhar, trabalhei em um salão, porque assim, a maquiagem sempre teve muito junto comigo, né? Até mesmo na época da faculdade, eu É, maquiagem. isso que eu ia perguntar. Então, você fez direito, né? Você é advogada, mas você já trabalhava com maquiagem. Sim, eu sempre fui muito curiosa a respeito de maquiagem, de produto, de tudo. Sempre esse mundo assim me pertenceu, né? Faz parte de mim. Aham. E daí eu comecei a trabalhar no salão, fazer maquiagem, ajudava ela a limpar o salão, enfim, né? Fazia escova, essas coisas assim. Mas, tipo, trabalhei alguns meses também e aí eu acabei saindo e trabalhando mais por conta própria. Aí nisso eu fiquei um tempo e veio a pandemia. Aí a Ah, pandemia mudou, né, o cenário, assim, muito, né? legal. Uhum. Uhum. Ô, Amanda, agora deixa eu te perguntar, né? Agora que me veio essa curiosidade, assim, é que para mim, que também tenho diploma, né, de faculdade, antes não, mas agora eu sinto assim um quesinho de pensar assim, por exemplo, nossa, eu tenho um diploma, eu tenho uma profissão, eu estudei vários anos para isso, né? E agora a gente trabalha aqui fora com vários. Não estou menosprezando nenhum trabalho, mas eu digo assim, a gente trabalha em coisas que não precisa de absolutamente nada, de todo esse estudo que eu já tive. Então tem momentos em que eu me sinto frustrada em relação a isso, sabe? Que eu falo assim, putz, eu estou desperdiçando o conhecimento que eu tenho na minha cabeça. Isso em algum momento já passou por você? Você já sentiu isso? Você ainda sente? Não sei. Agora Hoje, é compartilhando mesmo. hoje em dia não mais, assim, porque eu tô bem realizada no que eu tô fazendo, né? Uhum. Mas sim, teve fases que eu não estava realizada no que eu estava fazendo. Aí eu sentia, né? Sentia muito isso. Ou às vezes, assim, no início também, quando eu não conseguia me comunicar direito, às vezes as pessoas te olham e acham assim, ah, ela não é inteligente, porque ela não consegue se comunicar comigo. E daí você para e pensa, eu estudei muito. Eu não sei a sua língua, mas eu sei muita coisa, assim, não, né? Todo mundo está aprendendo, mas eu sei, assim, muita coisa, né, na área de direito. Sabia, né? Porque hoje em dia eu não estou tão atualizada. Mas, assim, estudei muito. E daí, às vezes, eu sentia, assim, um certo preconceito de quem olhava e via que eu não sabia, né, falar da maneira deles. Uhum. Aqui eu sinto assim, eu vejo que quando eu falo para alguém que eu sou farmacêutica, a pessoa leva um susto. Porque assim, eles veem a gente chegando como imigrante e fazendo qualquer tipo de serviço. Quando você fala que tem uma graduação, e aqui, pelo menos em Portugal, o farmacêutico tem digamos assim, não sei se é uma fama, mas tem um bom patamar, digamos assim, sabe? Então, quando eu falo que sou farmacêutica, a pessoa assusta e fala assim, nossa, é farmacêutica? Como que diz assim, nossa, você aí, tipo, você, sabe? Tipo, ah, então você estudou, então você tem um conhecimento, eu tenho. Até o olhar da pessoa muda. Eu lembro de várias situações assim, né, em trabalhos, que às vezes eu chegava, né, fazia o meu trabalho e às vezes conversando comentava. E a pessoa, dessa mesma maneira, com essa mesma reação que você tem. E algumas começam a tratar a gente diferente depois, né? Uhum. Porque entende que a gente tem um conhecimento, que a gente, querendo ou não, a gente saiu do nosso país disposto a trabalhar com o que precisar, é claro, né? Quando a gente sai para imigrar, a gente já sabe disso automaticamente na cabeça, né? Que dependendo, vai precisar fazer serviços que nunca imaginou.
Mas é diferente a forma como as pessoas olham pra gente sabendo que tem essa formação assim. Particularmente, eu acho gostoso. Sim, concordo. Tá, e daí você trabalhou, né? Você foi vendedora, não deu tão certo assim, daí você foi pro salão, e do salão, o que rolou? Como que era? Portuguesa, então a gente tinha, assim, contato com uma comunidade portuguesa, eu tinha, né, um contato com a comunidade portuguesa, porque aqui onde eu moro tem muitos, né, portugueses, brasileiros, hispânicos, tem uma diversidade muito grande de culturas. Que legal. É que Uhum. os Estados Unidos também é um país tipo Brasil, né? Tipo, abraça todo mundo, assim, sei lá, tem de tudo, né? É bem assim, e até quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão diferente. Porque quando a gente tá igual, né? Nós somos conterrâneas, né? Então nós somos de... É verdade, eu não falei no início do vídeo, mas a Amanda é da mesma cidade que eu lá no Brasil, é de Campo Mourão, no Paraná. E foi uma amiga em comum que fez essa ponte entre nós, né? Que me mandou mensagem e falou assim: Ah, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e acho que ela vai gostar de gravar com você. Eu falei, sério, me manda. E daí a gente conversou e deu super certo. E a gente não se conhece pessoalmente, mas nós duas viemos de lá, na minha cidade natal. Sou apaixonada por Campo Mourão. E minha família tá lá, inclusive, a vida toda, né? Fui criada lá. Então, assim, nós viemos de uma cidade pequena, né? Uhum. Assim, dentro de tantas outras cidades, né? Uma cidade pequena. E como eu nasci lá, e minha mãe, ela trabalha no comércio, então minha mãe conhece muita gente, né? E eu Uhum. conheço muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui, né, vendo várias culturas, vendo várias religiões, né, eu percebi quão pequena a gente é dentro desse mundo. Porque às vezes a gente se acha assim, ah, eu sou tão importante. E nós somos importantes para os nossos familiares, é claro, mas a gente vê pequenez no mundo. E isso foi um baque, assim, para mim, que eu falei, olha, tipo, uma visão diferente de vida, que foi muito importante para me transformar em quem eu sou hoje em dia. Ah, isso é importante. E é um baque Né? grande mesmo. A gente não é nada, oh meu Deus. Não é nada, né? Às vezes eu vejo, assim, às vezes algum comentário de alguma pessoa, alguma coisa, eu olho e penso, assim, mas hoje em dia eu vejo, assim, nós não somos nada, né? Nós somos Não. importantes para quem, né, que nós temos, né, relação e tudo mais, mas o mundo é muito grande e é ótimo conhecer outras experiências, conhecer outras culturas, ver outros pontos de vista, e isso me fez abrir. Eu sempre fui muito aberta, né, a diferenças, a entender, né, e ver outras culturas, mas aqui me fez ser mais assim ainda, ser Ai, aberta. eu já acho isso maravilhoso, porque eu não sou, e daí eu sofro. Eu não, tipo assim, o português fala pra mim, não, faz assim, assim, sabe? Eu já fico, não, eu quero fazer do meu jeito. Eu tenho bastante dificuldade, eu vejo que isso, pra mim, é um sofrimento, assim, né? Eu não sou tão aberta, mas eu tô tentando trabalhar isso, assim, e vou levando, sabe? E em relação à comida, você também é assim? Sou. Sofro todo santo dia, porque eu quero as coisas que eu gosto. Eu falo assim, eu trabalho, onde eu trabalho tem mais dois brasileiros trabalhando comigo. Aí eu teve um dia desses que eu cheguei a trabalhar à tarde, estava chovendinho igual hoje, eu falei assim, gente, eu só queria uma pastelaria para eu entrar, aquele cheiro de gordura, assim, aquele pastel frito na hora de frango catupiry, com aquele molho de pastel de feira que só a gente sabe. Ai, olha, a boca chega a aguar. E aqui não tem isso, assim, sabe? Então, essa parte da cultura alimentar também é difícil para mim, porque, assim, sempre tive aquele hábito de, por exemplo, sair à noite num barzinho, come uma porção, toma uma cervejinha gelada. Aqui não existe uma porção, não tem uma calabresa frita, não tem uma batata frita, assim. Mas também já me falaram que pode ser a região que eu tô, pode ser a cidade, que é menor, né? Por exemplo, se você for para uma cidade maior, você vai encontrar, porque vai ter gente, mais brasileiros, né? Então vai ter mais da tua cultura. Então tô esperando eu conseguir encontrar isso, porque eu ainda sofro. Meu Deus. Então, aqui eu não sofri tanto, porque, como eu já disse, tem uma comunidade brasileira muito grande. Então, quando tem uma Uhum, comunidade grande, né, tem mercados que supram essa necessidade. uhum. Dizem que antigamente
igual na época que meu esposo chegou, não tinha tanto isso, porque era uma comunidade menor, né? Tinham menos brasileiros. Mas hoje em dia, com a quantidade que tem, não falta nada, assim. Tudo que você quiser do Brasil tem aqui. Tanto coisas feitas, né, como um pastel, uma coxinha. E também coisas de mercado, por exemplo. Você quer uma bolacha específica do Brasil. Você vai no mercado brasileiro, no açougue brasileiro, e você encontra. Então, eu também sempre, tipo assim, gostei de cozinhar. Então, quando eu não sabia, quando eu tinha vontade de comer uma coisa específica, uma coisa da minha casa, eu ia e aprendia a fazer. Se eu não soubesse, eu mesmo fazia, porque, né, meus pais, assim, sempre me ensinaram isso. Mas é claro que não é o gosto de comida de mãe. Meu pai também cozinha super bem, não é o mesmo sabor, né? Não. E eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, é o sabor de ter alguém fazendo uma comida, assim, igual minha mãe, meu pai. Isso é uma das coisas que pega bastante ainda. Pega. Aqui eu já encontrei mercado brasileiro no Porto. Tem vários produtos assim, mas querendo ou não acaba saindo um pouquinho caro. Não é um preço extremamente acessível. Então, né, naquela altura eu escolhi tipo alguns produtos só que eu realmente queria e pronto, foi só aquilo. Outra coisa que é engraçado que eu queria achar aqui não e achei, mas é horrível, é mandioca. Que pra gente, sei lá, na alimentação do brasileiro, uma carne de porco com mandioca é de praxe. Aqui eles não sabem o que é mandioca. E eu ficava assim no início, como assim você não conhece mandioca? Como assim? Porque, tipo, pra mim, batata e mandioca tá ali na mesma escala, né? E aqui eles comem muita batata e não conhecem a mandioca. Eu falei, gente. Aí quando eu comprei, amarga, horrível, joguei tudo o pacote fora. Daí nem comprei mais de medo, né? Aí eu consegui achar chamate, que é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente no inverno, e como agora vai ter um inverno bem longo, eu preciso de estoque de chamate. Farofa a gente encontrou também, pão de queijo até acha, mas não é gostoso igual. Pastel eu achei no Porto também é carinho, mas achamos, né? Então lá tem. Mas assim, até a carne, por exemplo, e eu conversei isso com a Ana, que é a minha amiga que a gente gravou o vídeo lá, que ela tá na Itália, a carne aqui tem um sabor diferente, não é o mesmo sabor, né? Então, mesmo que você vai comer assim aquela carne de boi, aquela carne de porco, não é o mesmo sabor igualzinho. Aí eu falo para ela, eu quero a minha carne do Brasil. Acho que o dia que eu voltar de férias pro Brasil, eu vou comer tanta carne que eu vou ser internada. Eu não sei se aqui tem o açougue, eu não sei se é o corte ou se é a carne mesmo. Talvez Uhum. seja o corte, não entendo, né? Não sei. Mas aqui no Uhum. açougue consegue encontrar a carne bem parecida, assim, né? Não é a mesma coisa, 100% não é não. Mas dá para o gasto, assim. Dá para o gasto, não. É boa. Não é, é Uhum. boa qualidade. Os cortes também. E eu vejo aqui que tem muita carne no Brasil que é mais em conta. E aqui, tipo assim, é trocado. Por exemplo, a picanha aqui é mais em conta que um outro tipo de corte. Uhum. Ela é Nossa, eu ia uma me acabar de comer picanha. Sim, às vezes eu vejo que um corte mais em conta no Brasil, aqui é mais caro que a picanha. Gente, por que será? Alguém que entende isso deve explicar, né? Uhum. Ai, meu Deus. Mas são os perrengues chique que chama, né? Sim. Fazer o quê? Tem que passar. Mas, e tá, e você tava, vamos voltar, né, lá para tentar montar a nossa cronologia. Você estava trabalhando no salão de uma portuguesa, né, Uhum. aí, e daí também não deu muito certo, foi isso? Não deu, mas eu fiquei um tempo e Ah, acabei é saindo. verdade. Aí E eu daí saí, depois. comecei a trabalhar de forma autônoma, isso. Uhum. Aí eu comecei a atender maquiagem e continuei estudando, né? Tava estudando inglês e a pandemia chegou. Desculpa, a pandemia chegou e daí mudaram muitas coisas, todo mundo ficou, né, em casa. E Uhum. acho que isso passaram mais ou menos um ano, eu acredito. Quando começou a pandemia? Mar... 2020? Nossa, 2000, já me perdi, eu acho que foi 2020, né? Ela iniciou no finalzinho de 2019 na China e estourou em 2020, não foi? É, Foi. eu acho.
Ela estourou, pelo menos no Brasil, o primeiro lockdown lá em Campo Mourão foi dia 17, 19 de março, mais ou menos, de 2020. E a gente está em 2022, exatamente 2 anos depois eu saí, eu vim. Mas eu lembro que foi bem nessa época, em março também, que estourou o primeiro lockdown lá. Aqui na Europa já estava um lockdown, que eu lembro, desde janeiro, fevereiro, mais ou menos. E é isso aí, e a gente vive essa porcaria até hoje ainda. Meu Deus. Então, como foi em março, em outubro, né? Tem uma amiga nossa, né, minha, do meu esposo, que eu sempre comentava com ela que eu tinha interesse de aprender a profissão de dental assistant aqui, que é assistente de dentista. Só que aqui Entendo nos Estados bem. Gosto Unidos, você também. Desculpa, cortou. trabalhou com isso, né? Trabalhei, eu auxiliei meu irmão por 5 anos. Meu irmão é dentista em Campo Mourão, na cidade que a gente, de onde nós viemos, vemos, whatever. Meu irmão mora lá, ele é dentista lá e eu auxiliei ele por 5 anos. E é uma profissão bem legal, eu gostava bastante, assim, sabe? Não era algo pesado, era algo que eu me divertia fazendo. E vai contar. Então, eu comentava com ela, né, sobre esse desejo que eu tinha de conhecer essa profissão. Sempre fiquei muito entre esteticista e assistente de dentista. Só que os dois, Agora só deixa. E o direito ali, tipo, você nunca teve intenção nem vontade de desenvolver? não, por quê? Porque o direito aqui eu teria que estudar novamente quase 5 anos. E eu procurava uma profissão mais rápida, que eu pudesse fazer um curso técnico que me desse um retorno, né? Uhum, claro. Direito não estava dentro dos meus planos por conta de tempo, que eu tinha que. E fora que para fazer faculdade aqui é bem caro, não é barato. Então você tem que fazer Uhum. demais. Mas a questão maior que me pegava era a questão de Do tempo. tempo, uma Uhum. mais rápida, né? E daí Uhum. eu falava que tinha vontade de conhecer a profissão, tudo, e ela já tinha essa profissão de assistente de dentista e de estética também. Então, eu sempre questionava ela alguma coisa, às vezes a gente se encontrava em alguma festa, alguma coisa, eu perguntava para ela. E um dia, a tia dela é dentista e surgiu uma vaga de trabalho lá. Mas para você ser dental assistant aqui, ou qualquer outra profissão que você tenha que tocar em pessoas, você tem que tirar licença. Uma manicure tem que tirar licença, né? Uma cabeleireira, qualquer coisa que você vai fazer, que você toque em alguém, você tem que tirar uma licença. Estados Unidos, né? Meu Deus. Se Ah, fosse, se fosse assim no Brasil, Deus o livre. pois é. Então, tem pessoas que trabalham, né, sem, mas assim, o ideal para você trabalhar dentro da lei é ter a licença. Uhum. E aí ela me falou que a tia dela estava precisando de uma assistente e tudo mais, e que ela iria me treinar. E daí que eu fiquei sabendo da possibilidade de de ser treinada por uma dentista e conseguir tirar licença fazendo os cursos por fora. Não precisava ir para uma escola. Era Uhum. fazer cursos, ser treinada por ela, e daí eu tinha que fazer uma prova, e daí Uhum. fazendo essas 2 provas, na realidade, fazendo essas provas, eu conseguiria tirar a minha licença. Aí eu fui para trabalhar para ela, só que na realidade ela estava precisando de secretária. E eu trabalhei e foi muito bom, porque eu aprendi o começo, assim. Porque para você ser secretária, você tem que saber passar um plano de tratamento para um cliente, né, para um Ah. paciente. E daí eu tive pessoas assim muito boas que me ensinaram, né? A gerente que trabalhava lá também, assim, foi muito importante, porque ela sentou comigo e explicou, oh, Amanda, um canal é assim, assim, assado. É um implante, vai ser esses steps, é assim. E ela me explicou, e eu tava com sangue no olho de aprender também. Eu queria pegar, sabe quando você quer pegar uma oportunidade e agarrar ela? Uhum. E aprendi tudo. E daí trabalhei um tempo como secretária. E dentro, né, desse lugar mesmo onde eu trabalhava, a menina que saiu e que eu entrei no lugar dela, tipo, conheci uma pessoa que estava precisando de alguém para ser assistente. E ela lembrou que eu estava, né, nessa vontade e tudo mais, e daí ela me indicou. E nisso eu tinha feito os cursos que precisava, Uhum. né? Já tinha feito radiologia, todos os cursos que precisava para tirar a licença, já estava no processo quase tirando. E daí eu comecei a trabalhar com um cirurgião, né? Ele era um médico, dentista, cirurgião. Trabalhei com ele, aprendi muito também. Ele estava prestes a se aposentar, que ele Uhum.
bem renomado aqui, aliás, né? Ele já foi professor universitário e tudo mais, então, assim, ele tinha o dom de ensinar. Uhum. Ai, daí é bom trabalhar com gente assim, né? Ele era um chinês. É claro, né? Que não era todo dia o bom humor, mas assim, sou muito grata Uhum. porque ele, né, quis me ensinar a profissão e também nesse lugar onde eu estava, assim, conheci muitas pessoas que estavam abertas a me ensinar. Então, Uhum. essa fase, né? E Não, pode terminar, daí eu pergunto. É que agora eu tô pensando, imagina como não deve ser difícil aprender essa profissão, que querendo ou não, não é facinho, em inglês. Tipo, nessa época você já estava assim com conhecimento melhor do inglês, já estava conseguindo se comunicar melhor. sim, Porque já consegui. assim, gente, para quem, bem, eu imagino que quem não conhece o universo de dentista já foi no dentista um dia e sabe a quantidade de materiais que existe dentro de um consultório, né? E cada tipo de procedimento, a gente usa vários tipos de materiais diferentes, cada um com um nome diferente. É um alicatinho que tem um nome, é uma espátula que tem um nome, um negocinho, e do alicate tem 10 diferentes, cada um faz uma coisa diferente. E para aprender, gente, eu demorei anos para decorar alguns nomes, assim, imagina em inglês, eu acho que eu ia surtar também. Então, é que além do inglês, né? Nessa época eu já conseguia me comunicar melhor, mas mesmo assim tinha algumas dificuldades, mas conseguia me comunicar. Uhum. Mas além disso, o problema, não é problema assim, mas é que qualquer profissão tem termos técnicos, né? Da mesma forma, o direito, quando eu entrei na faculdade, tinha muitos Uhum. termos que eu não, em português mesmo, né? Sendo nativa, falando português, né? A vida toda, tinha muitos termos que eu não conhecia. Então, aqui é um inglês com termo de dentistas, né? Então, isso eu tive que aprender também. Mas como era um cirurgião, ele fazia assim procedimentos específicos, tipo extração de siso, implante, enxerto ósseo. Então eu fui me adaptando e eu fui vendo que Chega até a dar uma geralmente saudadinha daquele cheiro de consultório de dentista. eu fui vendo que geralmente eram os mesmos steps, assim, né? Uhum. Não, não foge muito. Só se acontecer alguma coisa, enfim, mas geralmente é o mesmo step. Aí eu tinha que ficar entregando as ferramentas para ele, né? Ele ia fazer a Sim. extração do... Aqui é muito comum as pessoas serem sedadas para fazer a extração do siso. Então, eles Aquele dão gás do riso que a gente vê em filme? também, mas eles fazem, Que legal! mas ou menos, assim, eles dão o gás, se você quiser, mas eles fazem a deep anesthesia, que fala aqui, que é a sedação mesmo, a pessoa fica dormindo para extrair o siso. É sério? Não precisa, gente. Tão rapidinho ali, 15 minutos, você arranca o siso. Pra que Pois, dormir? pois é, geralmente, assim, eles aconselham muito a adolescente tirar, porque daí, tipo, não dá risco de contaminar o dente da frente, a causar cáries, né? Uhum. Então, adolescentes fazem, né? Então, eles fazem a sedação dos adolescentes. Nossa. Ah, né? Uhum. Aí, é um tema diferente do nosso, né? Uhum. Gente do céu, mas olha, onde que a vida vai levando, né? Olha isso. O que eu ia falar antes ali, que eu achei interessante também da gente pontuar, é o seguinte: você queria entrar nessa área, viu que de certa forma era difícil, né? Iam ter vários passos, e você acabou conseguindo, através de trabalhar né, numa outra função primeiro, e depois através de uma pessoa que você conhecia. Então, esse know-how de conhecer as pessoas, né? De integrar a comunidade deles também é importante, porque eu vejo muita gente que vem aqui para Portugal e para outros países, a gente sabe também, que a pessoa se fecha dentro da própria comunidade brasileira, né? Fica ali só convivendo entre os brasileiros e acaba, digamos assim, se restringindo, né? No que concerne assim essas opções. Porque se você tivesse só dentro de uma comunidade brasileira, você não ia conhecer essa menina que trabalhou lá, que você ficou no lugar dela e que te indicou para ir trabalhar lá, entendeu? Então, Uhum. assim, às vezes a pessoa fica muito só em. Vai procurar emprego online, só site, só de forma assim, e não entende que às vezes você batendo papo, conversando com outras pessoas, aprendendo a cultura deles, o jeito deles, eles também te dão uma mão, eles também te dão essa chance, né? Eu acho Sim, isso muito legal, é muito gostoso, assim, sabe?
Eu via muito, né, da que eu trabalhei por primeiro também. Essa era brasileira. O que eu trabalhei como cirurgião, não. Ele era chinês. Então, ele era um imigrante. Então, eu vi muito que eu acho, talvez, não sei, né, se ele via assim, eu tenho familiares que vieram, eu vim para cá, eu sou imigrante também, né? Eu não sentia diferença ou qualquer coisa assim, né? Queria me ensinar. Isso é gostoso. Muitas vezes eu estou no meu trabalho e acontece alguma coisa e eu falo assim para a pessoa, eu falo, olha, desculpa, só um pouquinho, eu não tô, né, não sei como funciona isso aqui para vocês. Tenha calma, só um pouquinho. E tem gente que fala assim para mim, fica tranquila, também já fui imigrante, porque aqui os portugueses eles têm muito de imigrar para a França, para a Itália, para a Bélgica, para a Suíça, né? Ir lá ganhar um dinheiro e voltar para cá. Então, muitos deles me falam, né? Tipo, não, eu já fui imigrante, eu sei como é que é, o início é difícil, então fica calma, faz aí no teu tempo e tal, sabe? Então, tem uns que têm muita paciência, assim, eu acho muito legal, sabe? Mas tem outros que não. Tem de tudo. Acho que como em tudo, né? Já esbarrei com muita gente super paciente do bem e também já esbarrei com gente que não, né? E eu acho que em todo lugar que você for, você vai ver pessoas que vão querer te ajudar ou não, que vão te respeitar, que é o mínimo, né? Você vai encontrar pessoas que não vão gostar de você e não é nem, acho que não trata nem da pessoa, trata do que ela é e o que ela exala, né? Eu vejo é o que você é, não é o que eu sou. O que você está falando é o que você é. Não adianta. É uma questão de afinidade, né? E o bom, assim, eu acho que a parte da imigração também está me ajudando com isso, de entender que se você não gostou de mim, tá tudo bem, não tem problema, entendeu? Eu também não sou obrigada a gostar de todo mundo e tá ok. Eu tinha muito comigo, assim, uma necessidade de que as pessoas gostassem de mim, sabe? De ser agradável, de pensar assim, não, todo mundo quer estar comigo. Hoje em dia eu já não tenho, não. Hoje em dia, se você não quer, ó, beijo, não me liga, boa sorte aí, entendeu? A gente vai mudando isso, mas eu consegui aceitar isso e falar em voz alta só depois que eu tô aqui. Até então não conseguia, não. É uma força diferente que vem, assim. Às vezes a gente fica nessa prisão de querer agradar, só que chega uma hora que fica cansativo pra gente, porque o primeiro momento que a gente fala não em uma situação, você vai deixar de agradar e tudo vai por água abaixo. Então, né? Então não vale a pena. É claro que a gente tem que ser cordial, tem que ser educado com as pessoas, Sim. mas saber o ponto, até que ponto, né? Até onde é o seu limite. E se respeitar. Exatamente. Terapia. Agora deu uma cortada. Momento terapia. Nem fala, porque agora eu consegui voltar para minha terapia com a minha psicóloga lá do Brasil e a felicidade na minha vida, entendeu? Faz um mês que eu tô enrolando ela, falando, não, eu tô bem, não tô precisando, deixa ainda no surteio. Mas é muito importante. Até uma coisa a se falar, né? Para quem tá imigrando, ou para qualquer terapia é bom para qualquer pessoa, né? Não é só para quem tá numa fase ruim. Ela vai te ajudar a se ver. Eu mesma faço há anos. E é muito bom. Quando eu cheguei aqui, o ponto principal, assim, que me fez ter muita vontade de voltar para terapia era que eu me sentia, como que eu vou dizer assim, não é como se como se eu estivesse sendo injusta com as pessoas que eu amo, entendeu? Tudo aquilo que eu estava vivendo era tudo tão maravilhoso e eu me sentia mal pelas pessoas que eu amo não estarem do meu lado, não estarem comigo, sabe? Eu sentia, não sei assim, não sei explicar. Eu me sentia muito mal em relação a isso. Daí vai eu para terapia, para ela me explicar, né? Para a gente se entender que a vida tem que seguir, cada um tem seu rumo, né? E que isso não diminui o amor, tudo bem. Mas eu passei uns dias assim que, nossa, aí eu não queria sair de casa, eu não queria viver as coisas boas porque parecia que eu estava sendo injusta, sabe? Culpando. Uma culpa, assim. Aí agora já passou. Ainda quero eles por perto, mas aí é um sentimento diferente, né? É um sentimento de querer o amor, o carinho, né? Mas não mais de culpa. Até porque a gente sofre bastante para estar aqui, né? Tem que ter algum bônus também, né? Não é né? Não. Não. Tá, mas
E daí você saiu do Dental Assistant, aliás, como que foi daí? Você estava lá, né, com aquele professor, e o que rolou depois? Trabalhei quase um ano com ele, acho que chegou a completar um ano, ou quase isso, né? Trabalhei por lá um ano, só que era muito longe. Era 1 hora de carro, então era 1 hora ida, 1 hora volta. E tava me cansando muito, né? Porque era muito trânsito e tudo mais. E daí surgiu a oportunidade de trabalhar com uma equipe de dentistas, né? Aqui na cidade onde eu moro, né? 5 minutos da minha casa. E trabalhei também. Daí, nesse lugar onde eu trabalhava, já era uma empresa maior, né? Eles têm vários offices por todo, né? Por várias cidades. E eles fazem todos os tipos de atendimento em um lugar só. Né? Onde eu trabalhava, você fazia cirurgia. Nesse, não, ele fazia, tanto atendia criança, né? Tinha pediatra, tinha os cirurgiões, tinha os endodontistas. Então, tudo ali, se você precisar de qualquer coisa, era o suporte lá nesse escritório mesmo, né? E trabalhei tempo lá. Só que eu fui vendo que eu comecei a trabalhar lá e trabalhava também no meu espaço. Porque nesse meio tempo, eu fui juntando um dinheiro, fui comprando umas coisas, né? Porque eu sempre tive essa parte da estética, da maquiagem, né? Eu fazia design de sobrancelha também, faço, né? Até hoje. E fui aprendendo, fui fazendo curso, fui me aperfeiçoando e fui montando comprando algumas coisas para montar o meu espaço, com esse trabalho que eu estava tendo. E fui juntando dinheiro, fui comprando algumas coisas. E chegou uma hora que eu estava trabalhando nos dois. Eu trabalhava porque eram escalas, né? Da maneira que ele colocava a minha escala, eu encaixava clientes e atendia, né? No meu espaço, maquiagem, sobrancelha. Até no meu serviço, na hora do almoço, eu tirava o horário de almoço e ia fazer sobrancelha das meninas que trabalhavam comigo. Então, isso daí, depois disso, eu fui vendo que eu queria muito fazer, né? Uma coisa diferente, que era a hora de poder investir na estética. Aí, com o trabalho, eu consegui, né? Tá pronta para fazer o curso de estética. E daí eu comecei a fazer a estética e comecei a focar 100% nessa minha carreira. Então agora você está fazendo faculdade de estética aí. Aqui não é faculdade, aqui é um curso técnico, né? Mas Entendi. é um curso. Eu acredito que no Brasil vai acabar se tornando também. A faculdade de estética, ela já está ficando... como não tem como... Não sei a palavra para explicar. Mas como você consegue fazer vários cursos, né, individuais e já atuar na área, a faculdade em si, ela acaba se tornando desnecessária, talvez, sabe? É um gasto excessivo que a pessoa tem, sendo que não há necessidade, né? Você vai lá, faz um curso de limpeza de pele, você pode aplicar. Você faz um curso de design de sobrancelha, você já pode aplicar, né? E você paga, sei lá, vamos supor, R$ 500 num curso desse. Pronto, você sai fazendo. Agora, a faculdade são R$ 500 por mês que você paga, né? Então, acaba que já está se tornando, assim, algo desnecessário mesmo, sabe? Eu acho que vai acabar modificando isso lá. Pode ser que modifique a questão da necessidade da faculdade, pode ser que modifique quem faz igual aqui, por exemplo. Acredito que pode ser que mude a questão da faculdade, da pessoa não precisar fazer a faculdade, só ter esses cursos, ou pode ser que mude alguma regulamentação que a pessoa precise fazer a faculdade, porque igual aqui, se eu quiser ser só design de sobrancelha, ou designer, né? Ou se eu quiser fazer só facial, limpeza, né? Eu não posso ir num lugar e fazer um curso só disso. Eu tenho que fazer o curso de estética, que são 600 horas. Eu tenho, né? Tudo que eles dizem que tem que aprender, eu tenho que aprender, que é infection control, que é como limpar instrumento. Eu tenho que aprender limpeza de pele, peeling, facial, massagem, tudo, massagem, né? Tratamentos corporais, para eu poder tirar a licença. Então, pode ser que mude nesse sentido. No Brasil, até onde eu sei, ainda nem tem essa regulamentação certinha, sabe? Então, acaba que a profissão da estética, não vou dizer que ela é uma bagunça, mas ela não tem um órgão que regulamenta exatamente tudo, sabe? Que fiscaliza, digamos assim. Porque as outras profissões têm, né? Por exemplo, a minha, que eu sou farmacêutica, mas eu sou farmacêutica esteta. Então, eu tenho a pós-graduação na área da estética e eu atuava na área da estética.
Eu tinha um órgão, que é o meu CRF, que regulamenta o que eu posso ou não posso fazer dentro dessa minha pós-graduação, dentro da minha profissão. É assim como o dentista, né, tem a regulamentação do que ele pode ou não pode fazer, até onde ele pode ir. E a estética não tem. Então, não sei assim como que vai ficar essa questão, mas agora me conta uma outra coisa. E como que é a questão da estética aí nos Estados Unidos, culturalmente falando? Porque a gente vem do Brasil, que é um país onde a mulherada é acostumada, é criada na base do formol e do botox, entendeu? A gente, quando é criança, já sabe o que é um tratamento estético, já tem esse tipo de contato com o cuidado, né? Com o autocuidado. E aí, como que funciona? Então, aqui eu tenho uma comunidade brasileira muito grande, né? Tenho várias clientes brasileiras. É a mesma coisa no sentido delas. E americano eu vejo que gosta de coisas mais, maquiagens mais leves, até tratamentos, né, com produtos mais naturais, nada tão invasivo, né? Maquiagem para eles, assim, é mais natural e para alguns eventos, né? Não é para tudo. Então, eles são mais simples no jeito de se vestir. É claro que tem, né, mulheres que se vestem, né, bem arrumadas, então tem, mas são mais simples. Se eu sair daqui e for no mercado agora de pijama, ninguém vai reparar. Ninguém vai ficar igual. Se eu for, por exemplo, numa cidade pequena e sair de pijama no mercado, a cidade toda vai ficar sabendo. A Amanda foi de pijama no mercado. Ela tá doida. Nossa, será que a Amanda tá bem? Ela tava de pijama no mercado. Essa menina não tá com depressão, não tá triste? O que que foi? Alguma coisa aconteceu, não tá bem, né? E aqui não. Aqui, por exemplo, se você for, sei lá, vejo muito isso, assim, né? Maridos que vão dar presente para a mulher, né, que trabalha em construção, vão, né, todo, né, com a roupa que estava trabalhando na construção, e vão nas lojas e são bem atendidos, né? E no Brasil, às vezes, não é uma crítica, mas eu já vi muito de se for um lugar muito chique, por exemplo, né, um lugar que venda bolsas caras e tudo mais, se você chegar mal arrumado, talvez, pode ser que aconteça que você não vai ser tão bem atendido, né? Porque é muita imagem. E aqui não tem isso. Aqui, se eu for de pijama ou se eu for com vestido super elegante ou tudo mais, é a mesma coisa. É indiferente. É, isso é gostoso, né? Tipo, isso é bom, assim. Eu me sinto bem nessa vibe, assim, mais todo mundo igual. Uhum, Mas lá no Brasil tem muito isso. O jeito que a gente uhum, se veste, assim, a gente é muito julgado. O carro que você tem, aí você é muito julgado. É tudo, né? sim. E aqui, não. É libertador, mas você também, eu vejo assim, até por mim, que você tem que dosar, porque senão você entra e só, só sai de pijama. E assim, Não. é bom a gente ter um autocuidado. Bom pra gente, né? Se olhar no espelho e falar, quero me arrumar e se arrumar. Mas não também ser presa a padrões. É. Então, Ai, desculpa, cortou agora. A última coisa que você falou. eu disse assim, é bom a gente se arrumar, né? É É. bom a gente se sentir bem, se cuidar. Isso é bom para nossa autoestima, né? Para Nossa, tudo. demais. Mas também não se tornar um padrão, uma necessidade. Então, aqui a gente tem essa flexibilidade de, hoje eu quero estar sem maquiagem, quero estar. E você pode, e tá ok, e não tem problema. Uhum. Aqui assim, agora eu já perdi o hábito da maquiagem. Antigamente, e é uma questão de autoestima mesmo, eu tinha que me maquiar todo dia para trabalhar. Se eu não me maquiasse, eu não saía de casa. E depois que eu comecei a trabalhar com a área da estética, que eu comecei a cuidar da minha pele, a cuidar do meu cabelo, do meu rosto, aí mudou tudo. Hoje em dia eu saio sem maquiagem tranquilamente com a minha autoestima lá em cima. Uhum. Mas eu acho engraçado que a reação do pessoal, toda vez que eu vou gravar os vídeos, eu me maqueio, né? E acaba que eu vou trabalhar e depois eu vou trabalhar maquiada. Eu chego, todo mundo fica assim, nossa, é uma delícia. Eu gosto. Mas maquiagem eu acho que é transformadora, é empoderadora, é você se olhar no espelho e não é você querer mudar, é você querer trazer, realçar coisas que você gosta. Por exemplo, se você gosta do seu olho, né? Você pode realçar isso e deixar ele ainda mais lindo. Uhum. Quando chega naquela parte que você quer mudar, o que você quer se tornar diferente com a maquiagem,
aí já é de se pensar, né? É claro que tem vezes que você quer ir numa festa e quer, quero ficar transformada, né? Mas Sim. todo dia, talvez, não sei, né? Talvez seja a maquiagem deveria ser mais como uma ferramenta para te auxiliar a se sentir ainda mais bonita. Eu concordo. Bem isso. Nossa, adorei essa frase. Uma ferramenta para te ajudar a se sentir ainda mais bonita. Adorei, ficou perfeita. É porque, né? Você já é bonita, todas nós já somos bonitas, né? Já Sim. temos traços que a gente olha e fala, olha, eu gosto disso. Porque às vezes a gente se olha tanto no espelho e fala, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mas o que que você gosta? Né? O que que você... Porque a gente às vezes fica tão focado no, não gosto, não gosto disso no meu corpo. E talvez eu deveria mudar um pouquinho o foco e falar, eu gosto tanto disso, né? No meu rosto. Isso me valoriza. Uma das coisas que eu acabei, assim, não vou dizer me frustrando, mas que me deixava triste de trabalhar com a parte da estética é como que nossa, nosso vídeo é total psicológico, total. Mas como que as mulheres conseguem achar defeito onde não tem e se incomodar de um jeito? Porque, gente, eu fiz tratamento, eu fazia tratamento tanto facial quanto corporal. E eu via gente vindo fazer tratamento para gordura localizada que eu não conseguia achar a gordura da pessoa. Teve vários clientes que eu pegava e falava assim, querida, a gordura tem aqui, ó. A minha barriga tem gordura, a sua não tem? Pode ir embora. Não, mas aqui, eu não tá vendo? Apertava, dava um negocinho assim. Falei, não, vai embora daqui, isso aqui não é gordura. A pessoa caça com o que se incomodar, assim, sabe? Eu ficava, gente, isso aqui não é problema de estética, isso aqui é uma questão de autoestima, isso aqui é uma parte de terapia mesmo, sabe? De se amar como é, assim, e E eu aceitar. Eu acho que hoje em dia, principalmente, né, como a gente tá, a gente se levanta e já tá levando uma enxurrada de notícia, né, de vídeo e tudo mais. Então, acho que tem um papel muito importante, muito grande, né, a comunicação hoje em dia e os vídeos e tudo mais. Tudo isso influencia, né, nisso, né, da pessoa se Também. olhar. Os filtros é um exemplo disso. Você Nossa. coloca o filtro, você olha, nossa, aí depois quando você tira, você fala, você estava se sentindo bonita. Eu Aham. estava se sentindo bonita sem o filtro. Aí você, vou colocar um filtro para dar uma melhoradinha. E quando você coloca e volta, você fala, mas era melhor com filtro. Aham. Dando tratamentos para ficar igual, né? Chega com um É. filtro e fala, eu quero ficar igual esse filtro aqui. E Né? eu já não gosto dessa vibe, nunca gostei, do tempo todo, né, que eu trabalhei com essa área da estética lá no Brasil. Eu sempre preguei isso, na época eu já gravava os meus vídeos no Instagram, no YouTube também, eu sempre preguei isso, eu gosto de cuidado, eu gosto de tratar, de cuidar, de manter bonito, sabe? Mas eu não gosto de nada que pareça artificial, de modificações muito grandes, nada, entendeu? Então meio natureba também, mas ainda um ponto bem na frente das americanas e das europeias, que não gostam de nada, que tem medo de tudo. Mas tem algumas que amam o Botox, né? Tipo, aqui é o país onde tem bastante, né, pessoas que fazem. Mas eu acho que é o meio termo, né? É você se olhar e sentir bem e falar, olha, eu posso melhorar isso. E fazer coisas que... E também, se você quiser fazer alguma coisa, é meu ponto de vista, né? Mas se você quiser fazer alguma coisa que te incomode, isso me incomoda. Isso, exatamente. Ok, fazer porque, eu vou fazer porque me falaram que eu tô assim, ou porque fulana é assim, eu quero ficar igual, ou porque meu grupo de amigos faz e eu também preciso fazer. Silicone é um exemplo, né? Isso. Disso, grande, né? Então, Uhum. para se sentir melhor e se você vê necessidade, se você sente que realmente você precisa fazer isso. É, Você, né? Não é mais é, ninguém. aqui eu vejo assim que as portuguesas, né, as europeias, elas têm uma tranquilidade maior em relação ao próprio corpo, em relação à beleza, assim, do que a gente. Mas aí eu acho que tem a dosagem, igual você falou, né? A gente tem que saber ficar num meio termo, digamos assim. Mas, por exemplo, quando eu vim, tinha todo um estigma assim que, nossa, a área da estética bomba lá na Europa, você vai rachar de ganhar dinheiro, que não sei o que lá. Não, não bomba. A estética que eu tô habituada, nossa, a gente tá léguas na frente, entendeu?
A estética que eu fazia no Brasil, que eu aplicava, aqui é muito diferente. Elas têm medo. Nossa, se falar de agulha, elas saem correndo. E a gente no Brasil, agulha, nossa, quero, porque se tem agulha vai ser melhor, entendeu? Vai dar mais resultado. E aqui não, é muito ao contrário. O que eu vejo assim é que aqui elas querem coisas imediatistas, né? Que é, por exemplo, a sobrancelha, os cílios, às vezes até colorir a boca, né? Que particularmente eu acho bonito, as unhas de gel. Então, assim, são essas coisas que eu diria de embelezamento, né? E a maquiagem também. E essa não é exatamente a minha linha de atuação. Então, acabou que eu cheguei também e deu aquele susto, tipo assim, opa, pera, todo mundo falou que a área da estética bombava, mas não é bem assim, sabe? Então, e outra coisa também, aqui, pelo menos em Portugal, é muito prostituído, igual no Brasil. Então, se o valor normal para você fazer um design de sobrancelha, vamos supor, é 5 euros, o povo cobra 2, sabe? Aí você tem que fazer 300 num dia para fazer teu dia render bem. Tem que trabalhar igual uma louca. Então, não sei, se fosse para ficar me matando de trabalhar, eu preferia me matar de trabalhar lá no Brasil, que eu já tinha minha salinha montada dentro da clínica lá, toda bonitinha, já estava ok com as minhas clientes, entendeu? Agora, desse jeito aqui, não dá. Daí eu prefiro trabalhar com outras coisas mesmo, pelo menos por enquanto. Eles não consigam pôr na mão de obra, desse tipo de mão de obra. Aqui eu não vejo tanto esse problema. Né? Aqui eu vejo que as pessoas veem, principalmente mão de obra de qualquer tipo de procedimento, e estético também, né? Que é mais caro a mão de obra do que os produtos. Então, quando você faz um trabalho, quando você faz alguma coisa que as pessoas gostam, eles conseguem, né, reconhecer e fazer, né, o pagamento, ou, né, valorizar você financeiramente, retribuir isso sem problema. A impressão que eu tenho aqui é que isso é mais uma coisa assim de Portugal mesmo, né? Que os outros países da Europa já não têm essa cultura igual tem aqui, que já sabe que vai ser caro e já vai sabendo que vai pagar caro, sabe? E valoriza. Mas aqui eu não vi isso, não. Vamos pegar uma outra vertente aqui também, que eu lembro que a gente comentou ontem, que eu achei muito legal e vai ser muito legal, bacana compartilhar com o pessoal do Brasil, principalmente, que foi a questão de precisar de hospital, de precisar de um internamento, né? Como que é essa questão de saúde aí nos Estados Unidos? Porque isso também é um estigma bem grande entre os nossos países, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem o SUS, que realmente não funciona como deveria, né? É bem caótico, mas funciona. E fora do Brasil não existe SUS, não existe saúde pública. Existe ou você paga ou já era, né? E como que é essa questão da saúde aí nos Estados Unidos? Então, como aqui são estados independentes, né, tem muitas leis que são independentes também. Então, eu vou falar aqui a minha visão do estado de Massachusetts, né? Existe, né, como se fosse um SUS, mas que chama Mass Health aqui, que é um auxílio, mas somente para pessoas carentes, né? Não é igual no Brasil. No Brasil, o SUS ele é para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que for lá vai ser atendida pelo SUS, né? Não é negado atendimento. Aqui, o Mass Health, você tem que se enquadrar, né, nas qualificações, né? Ser carente ou ter alguma necessidade ou não atingir a renda, né? Ou atingir a renda mínima, né, que precisa. Então, se você não se enquadra nisso, aí você tem que ter um auxílio médico particular. E se você não tiver um auxílio médico particular, né, não é auxílio, é um seguro médico particular, aí você tem que pagar mais imposto, é mais caro o imposto também, se você não tiver. E se você tiver, por exemplo, existem vários seguros, existem empresas que você trabalha que dão, né, que incluem um seguro saúde, mas, por exemplo, o seguro que eu tenho, não são todos assim, tem seguros que têm uma cobertura mais ampla, mas o seguro que eu tenho, por exemplo, ele não cobre emergência. E eu não sabia disso. Uma vez fui no médico com uma dor muito forte nas costas, fui atendida e tomei um Buscopan na veia, alguma coisa assim, um medicamento de pirona, não sei, algum medicamento na veia para sair, para parar. E eu fiquei lá por algumas horas, não sei, acho que eu fiquei lá umas 3 horas e voltei para casa.
A hora que eu voltei para casa, tá, já estava melhor, passou uma semana, chegou, né, na correspondência uma conta, e era uma conta bem alta, né, assim, que eu não esperava, porque aí descobri, né, depois disso, nunca mais, se eu precisar de ser internada, eu falo, deixa, eu compro um remedinho na farmácia. Morro aqui mesmo. Outra coisa também, né, é ambulância. Tem uma lei aqui que eu até estava lendo esses dias, né, da distância. Por exemplo, se acontece alguma coisa e eu preciso de atendimento com a ambulância vem pegar onde precisar. Eles não negam socorro, né? Eles não negam, eles não deixam de te atender. Eles vão, pegam você onde está, leva para o hospital. Se você precisar de... E daí, tipo assim, dependendo da distância que eu tô, é contado milhagens para ambulância para você fazer o pagamento. Então, até a ambulância, se você estiver muito longe, vai ser mais caro ainda. Se você precisar de oxigênio, é adicionado o valor do oxigênio também. Então... Ok, eu tô morrendo, mas tá aqui o meu cartão de crédito. Então, a gente até brinca que se alguém passar mal, não chama ambulância. É brincadeiras à parte, né? Se precisar, tem que chamar. Não, deixa que eu levo de carro, chama um táxi, um Uber, você é mais barato. Me coloca no carro e leva, porque, né, é caro. Meu Deus. E daí, assim, eles atendem, você tem um melhor atendimento, porque aqui, por exemplo, se eu for no médico e igual quando eu fui, tava reclamando que eu tava com dor nas minhas costas, eu tenho que fazer exame de urina, eu tenho que fazer exame de sangue, eles não vão me receitar um medicamento tipo assim, no olhômetro, eles vão fazer exames para ver se eu tô com alguma coisa, né, igual eu tava com dor nas costas, fizeram exame de urina para ver se eu tava com algum outro problema, né, que resultasse na dor nas costas. Então, vários exames, não é que eu vou no médico e ele vai falar, eu tô com dor nas costas, toma um dipirona, toma um Dorflex. Não. No Brasil é no olhômetro, né? A causa, mas assim, eu vejo também, né, as experiências que eu tive. Porque assim, eu acho que tudo é experiência. Pode ser que uma pessoa venha e conte coisas totalmente diferentes. Porque as experiências são únicas, né? E a experiência que eu tive, por exemplo, em médico normal, que a cada um ano eu faço meu check-up, né? Faço meus exames de sangue e tudo mais. E uma vez eu fiz um exame e deu alguma alteraçãozinha. E a médica me ligou falando, olha, deu tal alteração. Pode ser célula cancerígena, tá? Mas eu acredito que não seja. A hora que ela falou isso, eu já não entendia mais nada. Eu dei para a menina do meu lado e falei, vê o que ela tá falando, por favor, que eu não tô mais entendendo. A menina teve que conversar com a médica comigo, porque eles são muito diretos. E talvez, não sei se é porque eu não tenho esse feeling ainda de entender eles. E sei lá, não sei se é isso. Mas ela falou, pode ser uma célula cancerígena, então você precisa fazer um exame mais profundo. Não, mas nunca que no Brasil um médico te fala isso pelo telefone. Tá louca? Enfim, aí a menina que conversou com ela. Daí a menina falou, não, fica calma, ela só falou isso, mas ela falou que é quase 99% de chance de não ser. Aí eu falei, e esse 1% vai ficar me matando até eu fazer o teste, né? Esse foi fazer um exame de mama e ela notou alguma anormalidade, enfim. Aí ela falou assim, olha, você vai ter que fazer esse exame mais profundo, que é uma ultrassonografia, não sei se é esse o nome. Vai ter que fazer um... né? Acho que é assim. Vai ter que fazer porque eu vi aqui um negócio que tá mais diferente, pode ser câncer, e ok, vai embora. Eles falam assim, né? Ok. E daí eu cheguei para fazer, e daí a enfermeira viu, ela falou assim, não se preocupa, você é jovem, eu vou ver aqui já o resultado, a gente já te passa. Dela me acalmou. Mas isso eu já tô surtando, né? Meu Deus! Eu morri com esse povo, gente. Nossa, não. Isso daí, eu tava conversando esses dias com o pessoal do meu trabalho, que eu fiquei chateada porque eu fui num lugar ali que eu queria comprar a minha janta, e eu perguntei se passava MBWay, que é tipo se fosse um Pix nosso, assim, sabe? E o cara me respondeu super grosso, né? Não passa, só no dinheiro.
E respondeu super grosso. Eu falei, não volto mais lá. Eu falei, como assim? Eu tô querendo gastar com ele, ele fica de grosseria pra cima de mim. Eu falei, não vou mais. Eu falei, vocês podem tudo ser seco e grosso desse jeito, mas eu sou brasileira, eu sou mimizenta, não quero saber, eu não vou mudar. Eu acho muito estranho. Eu descobri que eu gosto disso do brasileiro. A gente tem o nosso jeitinho de falar as coisas, entendeu? Então, se fosse um médico no Brasil, ele ia te chamar para ir no consultório, você já ia ficar preocupada, porque você sabe que se o médico te chamar para ir lá é porque alguma coisa não é boa. Mas você só ia ficar um pouquinho preocupada. E daí, com calma, ele ia te falar, te explicar tudo o negócio. Mas não assim pelo telefone, tá doido? Pois é. Gente, mas são as questões culturais que realmente são muito diferentes, né? Sim, é que talvez para ele seja uma coisa assim, tratável, não é? E para nós, quando ouve essa palavra, é uma palavra muito pesada. Então, É, e talvez para ele seja normal ser direto, assim, né? Ser aberto. é, E foi um choque cultural, né? Pode ter sido, porque eu fiquei, né, sem dormir. com certeza, meu Deus. Qualquer um ficaria, né? É. Amanda, e agora para a gente encerrar, eu pedi para a Amanda contar uma história que ela me contou ontem, que eu achei demais, demais, demais. Acho que o auge dos perrengues chiques que a gente passa na imigração, que era a questão do carro. Conta pra gente, Amanda. Agora a gente dá risada, mas na época, assim, não foi foi um perrengue mesmo. Foi É, desespero. quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer um curso de inglês numa universidade na cidade que era mais ou menos uns 40 minutos da onde eu moro, né? E daí eu tinha, né, um carrinho, meu esposo tinha conseguido um carrinho para eu poder ir, e eu usava a habilitação do Brasil, né, para poder ir, porque eu estava ainda dentro do prazo que você poderia ficar. Tinha uma lei, né? Hoje em dia não tem mais essa lei que você poderia viajar, você poderia andar aqui com a habilitação do Brasil por 1 ano. Então, eu usava a habilitação do Brasil, era tipo um tratado entre os países, né? E ia para a escola. Só que eu sempre dirigi dentro da cidade, dentro de Campo Mourão. Nunca peguei estrada, nada, né? E Uhum. fui. Ele falou, vai, e eu fui. E fui para a escola. Fui alguns dias, aí chegou um dia, mas se eu ficasse sem GPS ou se eu ficasse sem celular, esquece. Eu estava perdida, Uhum. porque eu não sabia comunicar, eu não sabia onde que eu morava, eu não sabia nada. Se o celular falhasse, eu ficava esperando alguém me achar. A louca. E daí foi que eu fui para a escola. Na volta, né? Era de noite. Na volta, o GPS escreveu: chegue 5 minutos antes em casa, né? E eu esqueci da história, né? Que eu brinco da Chapeuzinho Vermelho. Fiz a mesma coisa que ela. Cortei o caminho, né? Quando eu cortei o caminho, eu entrei numa estrada, né? E a highway, assim, caminhão toda hora, caminhão grande, né? E eu comecei a ficar meio nervosa e eu acho que eu oscilava entre uma pista e outra. A hora que Uhum. o policial atrás, a hora que ele viu, ele falou, não, essa pessoa deve estar bêbada. Por que ela tá andando em zigue-zague? E daí ele deu o sinal. Porque aqui, quando um policial dá o sinal, você tem que parar. E no Brasil, não. No Brasil, eu era acostumada. Aquele sinal anda toda hora, né? Se eles querem ir mais rápido, eles dão um sinal. Não é que para Aham. você especificamente parar, né? E ele deu o sinal. Sorte que o meu esposo tinha avisado. Se eles derem o sinal, você para e não desce do carro. Não pode descer do carro. Aí eu parei e ele veio e começou a perguntar para mim. Falou assim, perguntar a documentação, tudo. Só que eu não conseguia. Eu estava aqui fazia um mês, eu acho. Eu não conseguia me expressar em nada. Eu não conseguia falar nada. Não conseguia explicar nada. Só entreguei e tentando me explicar. E ele sem paciência, né? Porque tem muitos policiais super gente boa, né? Se você Uhum. precisar de qualquer coisa, você liga até, né? Aconteceu alguma coisa, você liga, eles vêm e resolvem. Mas tem policiais que não. E daí esse foi acho que ele perdeu a paciência, tava sem paciência. E Uhum. eu tentando explicar, falando para ele que, falando do meu jeito, né? Que eu I am Brazilian. I do not speak English. que eu podia dirigir com aquela habilitação, e ele falando que a minha habilitação não tinha validade, que eu não podia estar dirigindo com aquela habilitação, que era inválida, né? Aí ele pegou e
Aí nisso, tentando explicar, Oi, falou, Sérgio, você fala com só um ele? Acho que ele... pouquinho. Cortou toda a ligação. Ah, tá. Aí o policial. Ah, tá. Daí eu peguei e falei pro policial, né, que se ele podia falar, conversar com meu esposo, não sei o que lá. Enfim, né, na época nós não éramos casados ainda. Aí eu peguei e ele não, eu não lembro se ele conversou ou não, mas enfim, que acabou dando guincho no carro. E isso guinchou o carro. E aqui, quando acontece uma coisa assim, é dar um corte que fala. Quando dá corte, que você tem que ir pro juiz, né? Explicar o que aconteceu. E daí eu fui, mas eu fui, Imagina, né? um mês que você tá fora de casa e você já tem que ir lá falar na frente de um juiz, entendeu? Aí aconteceu que ele começou a perguntar, questionar e tudo mais. E meu esposo estava junto, e daí ele tentando explicar. Só que ele não podia ser minha testemunha, porque ele também era, tipo assim, ele não poderia testemunhar porque ele, consequentemente, estaria ao meu favor, né? Só que Aham. daí o juiz foi até legal e deixou. E daí ele pegou e falou: tem que traduzir para ela, ela não entende o que você está falando. E daí os dois decidindo minha vida, se eu ia ficar, se eu ia embora, o que eu ia fazer. E eu, tipo, Então, não entendendo então, naquele nada. momento ali, você poderia ter sido deportada. Deportada não, mas assim, poderia ter dado algum problema, né? Ah, Poderia ter dado. Eu estava dentro do prazo de visto de turista. Então, uhum. deportada. Mas assim, eles estavam decidindo minha vida, né? E daí ele falava assim, mas pode conversar com ela não entende, ela não entendeu o que o policial estava falando. Pergunta qualquer coisa para ela, para você ver. Aí o juiz falou comigo, eu, tipo, nem aí, nem aí, tipo, olhando para cima. Porque eu nem vi que ele tinha falado comigo. Daí meu esposo, viu? Ela não entende o que você tá falando, ela não entende nada. Aí aconteceu que ele falou assim: olha, vou apagar esse caso, né? Não tem problema nenhum, mas ela não pode mais dirigir se ela não tiver a habilitação daqui. Enfim, aí que eu fiquei, porque eu poderia ter dirigido pelos 6 meses, né? Com o meu visto Uhum. de turista e a minha habilitação do Brasil. Na época, hoje em dia não tem mais essa possibilidade, mas está sendo aprovada uma lei para aqui em Massachusetts para os imigrantes que não estão legais tirar a habilitação, que é, né, um avanço muito grande. Mas na época não. Então eu fiquei esse tempo, né, que eu poderia estar dirigindo sem dirigir por conta desse acontecido. Gente do céu, olha o nível. Mas pensando por outro lado, pode até ter sido um livramento, né? Porque você não sabia dirigir em estrada. A pessoa não sai nem de Campo Mourão, que aí quer dirigir Não. uma pessoa inteira. Uhum. Foi melhor Mas, assim. mas assim, ó, eu que sempre, eu dirijo há muitos anos, sempre tive carro, viajei quilômetros sozinha, nunca tive medo. Aqui, eu penso 10 vezes para pegar um carro. Falo, não, porque aqui o povo é doido, aqui o povo é tudo barbeiro, aqui todo mundo estaciona tudo errado, ninguém respeita a lei de trânsito. Falei, eu não pego carro aqui não, tô de boa, entendeu? Já acostumei. Mas, É. gente do céu, ir pra corte, fui pra frente do juiz. Pois é. Ai, hashtag desespero. Um mês que eu tava aqui, eu acho, nem isso. Meu Deus, tá vendo, né? E tipo, dependendo se você vai, digamos assim, não sei se cabeça fraca é a palavra correta, mas se você não tem aquilo decidido na tua vida, dependendo, você volta embora. Você É. traumatiza e fala, não quero mais saber disso aqui, volta embora, né? E não, Aham. né? Tipo, Você serviu olha, como uma lição, digamos assim, mas você seguiu em frente e tá batalhando aí até hoje, né? Muito massa. graças a Deus. Ai, gente. Ai, Amanda, ó, é uma delícia conversar com você. De verdade. Obrigada por ter aceitado participar desse projeto comigo. E, gente, adorei essas histórias. Adorei conhecer um pouquinho, assim, né, do que é essa cultura dos Estados Unidos, que a gente tem tanto estigma, tem tanta curiosidade, né? Eu acho que deve ser o país que no geral, tem mais curiosidade, eu acho que é os Estados Unidos. E foi muito gostoso mesmo. Obrigadão de coração. Eu que agradeço, né, pelo convite novamente, né? Eu agradeço por ter contado minha história com os meus olhos. Como eu disse, assim, pode chegar uma pessoa e contar uma história totalmente diferente.
Esses são os meus olhos, né? O que eu sim. vivi, né? De compartilhar parte do que eu vivi, né? Porque se a gente sentar aqui o dia inteiro, isso é bom, né? De imigrar, de ter história para contar. E eu Aham, bota sempre história nisso. quis Isso, e tá aqui cortou o finalzinho. O que você falou, perdão? Não, eu disse que sempre quis ter histórias para contar. E ser imigrante é ter história para contar todo dia, né? Nossa Senhora! Aham. E agradeço e fico até emocionada, né, de sentar e relembrar e falar assim, nossa, né? Às vezes quem está de fora não consegue ter a visão da grandiosidade que é de você ir num restaurante e, né, no caso, eu que cheguei aqui sem nada, sem língua, sem nada, poder falar assim, eu quero tal comida e chegar a comida correta, Uhum. sabe? Eu vou em tal lugar e eu quero pedir isso. Eu lembro um dia que eu fui numa loja de maquiagem e consegui explicar que eu queria saber qual era o tom da minha base. É uma coisa simples, que no Brasil eu nem iria pensar. A hora que eu consegui chegar lá e falar, e me expressar e ela me entender, eu fiquei tão feliz, sabe? Isso foi tão realizador que a gente, quando é imigrante, consegue ver felicidade em pequenas coisinhas, assim, que às vezes a gente não reparava. A Uhum. importância de certas coisas, às vezes a gente não reparava. É, isso é verdade. A gente realmente nasce de novo, né? Uhum. Isso não tem. Acho que a frase de todos os vídeos é essa: a gente nasce de novo. É muito, muito diferente mesmo, assim. Ixi, nossa, Sim, é uma emoção diferente. sim. Ai, gente. Ó, obrigada pra Jéssica. Verdade. Aquela doida. Um dia ela ainda vai vir pra Europa. Ela é doidinha, um dia ela vem, vai vir com a família inteira ainda. Jéssica, beijo pra você também, amiga. Obrigada por ter feito essa ponte. A gente adorou se conhecer aqui, né? Mesmo que online. Foi muito gostoso, muito divertido. Uhum. E mais uma vez, obrigada pela participação, Amanda. Beijão pra você. Beijo. Sucesso no seu Fica canal. bem. Hã? Desculpa. Sucesso no seu canal. Ai, obrigada. Beijo. Beijo. Até Até.